Credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu, e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Com certeza já rezamos estas palavras muitas vezes durante a missa, quase de forma automática. E hoje veremos a riqueza espiritual e histórica contida nesta oração que atravessou séculos. O credo é a síntese da fé cristã. É a declaração solene daquilo em que a Igreja acredita desde os tempos dos apóstolos. A palavra credo vem do latim e significa simplesmente eu creio. É uma adesão profunda a uma verdade que foi transmitida de geração em geração, preservada pela Igreja ao longo de quase 2000 anos. Quando um cristão proclama o credo, ele não fala apenas por si mesmo. Ele se une à fé de milhões de fiéis, que em todos os tempos e em todos os lugares professaram estas mesmas palavras. Na missa, o credo é recitado logo após a proclamação da palavra de Deus. Primeiro ouvimos a palavra, depois respondemos com fé. É como se a Igreja dissesse: depois de ouvir Deus falar, agora respondemos dizendo em quem acreditamos. Mas o credo que muitas vezes ouvimos na missa dominical possui uma história longa e fascinante. É chamado de Credo niceno-constantinopolitano, porque nasceu nos dois primeiros grandes concílios da Igreja, o Concílio de Nicéia, no ano 325, e o Concílio de Constantinopla, no ano 381. Naquela época, o cristianismo ainda era jovem, e muitos debates surgiam sobre quem realmente era Jesus Cristo. Algumas correntes afirmavam que Jesus era apenas um homem extraordinário. Outras diziam que havia sido criado por Deus, mas não era verdadeiramente divino. Essas ideias ameaçavam o coração da fé cristã. Se Cristo não fosse realmente Deus, então a própria redenção da humanidade estaria em risco. Foi diante dessa crise que os bispos da Igreja se reuniram no Concílio de Nicéia para afirmar de forma clara e definitiva aquilo que os cristãos sempre acreditaram. Ali foi proclamado que Jesus Cristo é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essas palavras podem parecer complexas, mas elas expressam uma verdade central. Jesus não é uma criatura. Ele é eterno. Ele é verdadeiramente Deus. Décadas depois, novas discussões surgiram, dessa vez sobre o Espírito Santo. Alguns grupos negavam sua divindade, afirmando que o Espírito seria apenas uma força ou uma criatura espiritual. Mais uma vez, a Igreja precisou esclarecer sua fé. No Concílio de Constantinopla, o texto do credo foi ampliado para afirmar claramente que o Espírito Santo é Senhor e fonte de vida, digno da mesma adoração que o Pai e o Filho. Assim nasceu a fórmula completa que a Igreja preserva até hoje. Mas o credo não é apenas um documento histórico, ele é uma verdadeira meditação sobre o mistério de Deus.
Tudo começa com uma afirmação fundamental: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa frase recorda algo essencial. Tudo o que existe, visível ou invisível, tem sua origem em Deus. Ele é o Criador do mundo material, mas também das realidades espirituais. Nada escapa a seu poder e à sua providência. Em seguida, o credo nos conduz ao coração da fé cristã: Jesus Cristo. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Essas palavras proclamam que Jesus não é apenas um mestre moral ou um grande profeta. Ele é o Filho eterno de Deus. O credo continua descrevendo o maior mistério da história da salvação. Por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. Aqui encontramos o centro da mensagem cristã. Deus não permaneceu distante da humanidade. Ele entrou na história. O Filho Eterno assumiu a nossa condição humana e nasceu no seio da Virgem Maria. A encarnação de Cristo revela algo extraordinário. Deus se aproximou de nós de maneira radical. Ele viveu entre os homens, partilhou nossas alegrias e nossas dores. E então veio o momento mais dramático da história da salvação. Foi crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. A menção ao nome de Pôncio Pilatos tem um significado importante. Ela está enraizada em acontecimentos históricos concretos. A morte de Cristo foi um evento real, mas a cruz não foi o fim. O credo proclama a vitória que mudou a história. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. A ressurreição de Cristo é o fundamento da esperança cristã. Ela revela que o mal e a morte não têm a última palavra. Cristo venceu o pecado e abriu para a humanidade o caminho da vida eterna. Depois de ressuscitar, o Senhor subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Essa imagem não significa um lugar físico, mas uma realidade espiritual profunda. Cristo participa plenamente da glória de Deus. E o credo nos lembra que a história ainda não chegou ao seu fim. Um dia, Cristo voltará, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Essa promessa recorda que a vida humana possui um destino eterno. Nossas escolhas têm um peso que ultrapassa o tempo presente. Ele nos convida a professar a fé no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. O Espírito é aquele que continua a obra de Deus no mundo. Ele inspira os profetas, fortalece os santos, guia a igreja e ilumina o coração dos fiéis. É o Espírito Santo que transforma palavras em fé, rituais em sacramentos e comunidades em igreja viva. Por isso o credo também afirma: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Essas 4 palavras descrevem a identidade profunda da Igreja. Ela é una porque tem uma única fé e um único Senhor. É santa porque Deus age nela. É católica, ou seja, universal, destinada a todos os povos. E é apostólica porque permanece fundada no ensinamento dos apóstolos. O credo continua afirmando: professo um só batismo para a remissão dos pecados. O batismo é a porta de entrada da vida cristã. Por meio dele, o ser humano é inserido na vida de Deus e se torna parte da família da Igreja. Por fim, o credo termina com uma declaração de esperança: espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. A fé cristã aponta para um horizonte eterno. A morte não é o fim, ela é uma passagem. E a promessa de Deus é que um dia toda a criação será renovada. Por isso, quando recitamos o credo, estamos reafirmando aquilo que sustenta a esperança de milhões de cristãos ao longo dos séculos. O credo é a memória viva da fé da Igreja. É um resumo daquilo que acreditamos, mas também é um convite. Um convite para conhecer mais profundamente o mistério de Deus e para transformar essa fé em vida, em esperança e em amor. Porque, no final, o credo é algo que somos chamados a viver com o coração. E tudo começa com 2 palavras simples, mas profundamente transformadoras: eu creio.